Lá hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de reforma e contra-reforma, né? Ainda ali no período da Idade Moderna, ok? Então, a reforma foi as medidas, né, as revoltas contra as ações, as atividades da Igreja Católica que muitos consideravam algumas dessas ações não eram, de fato, que estavam de acordo com os preceitos cristãos. E a Contra-Reforma foi uma resposta da Igreja Católica a essa reforma, a essas revoltas, né? Que foi instituída aí o Conselho de Trento, né? Eles reformularam algumas coisas, promoveram o índice, a queima de livros, fizeram mais restrições e restauraram aí o Tribunal de Santo Ofício, tá? Então, aqui nós temos a reforma, que foram os protestantes, que hoje são os evangélicos, né, contra a reforma dos católicos. E promoveu também a Guerra dos 30 Anos. Guerra dos 30 Anos, protestantes católicos, e posteriormente a tratado fortaleceu também, influenciou, né, no Tratado de Westfália. Então, nós temos aqui a reforma e a contra-reforma. A reforma, ela se deu aí pela crise medieval, a Igreja Católica ela já estava em crise, com a crise medieval ali, o finalzinho, a crise agrícola, enfim, as revoltas camponesas, né? Então já estava em crise. E aqui ela foi muito marcada pelo hedonismo, né? E a prática do hedonismo. Além disso, o humanismo também foi uma característica que foi muito exaltada durante a Idade Moderna, né? Então, com o Erasmo de Roterdã, críticas à igreja e à igreja por ele, e muitos falaram criticaram esses hábitos ruins, né? Esses maus hábitos da igreja, justamente por isso. E o desrespeito ao celibato, os bispos, não, os monges, os bispos, as autoridades do clero, eles não respeitavam esse celibato. E tinha muito nepotismo, os parentes tinham certas vantagens, certos privilégios. Tem também a questão das indulgências, né, que é a vinda de objetos considerados sagrados em troca de perdão, né, no pós-vida, enfim. E uma pessoa que foi lá e bateu de frente foi o Martinho Lutero, que foi o percussor, né? Ele pregou lá as 95 teses na porta da igreja, falando os maus hábitos e as críticas, para todo mundo ver. E a Bíblia, né, sobre a questão da Bíblia, eles não focavam, né, nessa questão dos preceitos bíblicos e também em relação à salvação, né, a salvação por meio de indulgências, não era por meio de indulgências, sim pela fé própria, né, pelo real exercício ali eles consideravam certos. E proteção da monarquia, ele teve essa proteção da monarquia, por isso que ele fez isso, né? Então, teve essa vantagem, e ele não queria mais ter essa questão de celibato, tanto que depois ele foi para a Alemanha, ele foi na Alemanha, né? Mas ele foi para outro lugar da Alemanha ali e casou com uma mulher, né? Então, essa questão, essa crítica ao celibato, e se for celibato mesmo, é, assim, tem que respeitar, enfim. O outra pessoa que também instituiu, mas que foi na França, né, foi na França, foi João Calvino, né, o calvinismo que hoje inspira aí outras vertentes aí do protestantismo atual, que seria como se fosse a Batista, né, a Igreja Batista. Eles acreditam que na predestinação e que você já é predestinado a, a, ao inferno ou ao paraíso, e a única maneira, você não tem como saber, a única maneira de talvez remediar essa questão seria através do trabalho, da acumulação de riqueza, e isso teve muito apoio da burguesia, né? O único modo de salvação seria isso: trabalho, acumulação de riqueza. E isso foi estudado por um autor sociólogo, foi o Max Weber,
justamente porque ele publicou a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, porque isso acabou viabilizando cada vez mais o crescimento do capitalismo, né? O trabalho, alguém que instiga, que promove a questão do trabalho, ele acaba sendo exaltado. E a questão da relação da religião, do protestantismo com o capitalismo é muito interessante, né? A revolta do Sabatina é uma revolta baiana aqui, entre pela independência, né, no caso. Então, simonia, né, eles criticavam essa questão da simonia, que ela era a vinda de certas coisas que uns consideravam que não eram, né? A simonia seria como se fosse os um pedágio, né? Seria da igreja para se ter certas coisas, né? Qual foi algumas outras vertentes ali, além do luteranismo, do calvinismo? Na Inglaterra nós tivemos o anglicanismo, né? E principalmente na época de Henrique VIII, então muito exacerbado isso, muito comentado. O movimento anabatista, que foi uma revolução entre os camponeses, né? Entre os camponeses, não foi apoiado por Lutero, né? E eles sofreram muito com isso. Então, o movimento anabatista que tinha em Tomás Muniz, um de seus líderes, aspirava a uma reforma religiosa e social muito mais radical do que propunha Lutero. A ideia dos camponeses que faziam parte do movimento era de divisão de riquezas e a vivência de uma religiosidade ligada à igualdade e à humildade. Duramente criticado por Lutero, o movimento foi abafado pela nobreza feudal cristã, tá? O movimento anabatista. Então, nós tivemos aqui uma contra-reforma, né, em relação ao que foi promulgada essa reforma, essas críticas. Então, houve, a partir daí, uma guerra, né, a Guerra dos 30 Anos, entre protestantes e católicos. Né? A intensa disputa religiosa entre protestantes e católicos também foi um dos fatores que levou à Guerra dos 30 Anos. Né? Isso desencadeou a Guerra dos 30 Anos. E entre 1618 e 1648, provavelmente na Inglaterra, né? A intolerância e as disputas religiosas foram um dos principais componentes da sangrenta guerra que só acabou com a assinatura de diversos documentos ao longo do ano de 1648 e ficaram conhecidos como o Tratado de ou Passe de Westfália ou Westfália, ok? É uma região lá, e esse tratado foi muito importante para a formação dos estados modernos e também a questão do da tolerância, né? Da tolerância a tolerância religiosa. Então, quando você for falar, se o Enem tiver cair uma redação sobre intolerância religiosa, é só citar a Guerra dos 30 Anos, o Tratado de Westfália em 1648, ok? Movimento anabatista, já falei. Então, a Igreja Católica reagiu? Claro que reagiu, ela não ia levar um golpe desse, um golpe não, um soco desse e ia ficar calada, né? Por mais que errado que fosse, né? Ela tem que ir contra também, né? Combater. Combater não, né? Tem que ir oposições, né? Ambos têm seus, suas defesas. Então, como que ela revidou, né? Com o Concílio de Trento, né? Esse concílio, ele tinha as principais lideranças da instituição se reuniram para criar propostas para fortalecimento do catolicismo mediante reformas protestantes. Dentre as permanências, podemos citar a confirmação da importância dos 7 sacramentos, que é batismo, casamento, aquelas coisas, os 7 sacramentos, né? Batismo, casamento,
que era fazer a primeira comunhão, essas coisas, né? O culto às imagens de santos também foi fortificado a importância dos sete sacramentos, o culto às imagens dos santos, a Virgem Maria, que era a principal, o domínio da interpretação das escritas sagradas, né? Então, o fortalecimento do catolicismo foi um ato contra a reforma, tá? Então, o papel de intermediador do clero e a infalibilidade do Papa. O Papa era ser primordial ali, né? Então, o Concílio de Trento, ele durou de 1545 a 1563. E entre as medidas desse concílio, né, concílio de Trento, foi a lista de livros proibidos, que foi um index, né, o Librorum Prohibitorum, a Companhia de Jesus, né, a busca aí de como estava essa crise no catolicismo, mais acentuado pela reforma, eles buscavam mais fiéis, né, para fortalecer essa a base católica. Então, eles colocaram ali, uma das medidas desse concílio foi a formação dessas companhias de Jesus em busca de nativos, de pessoas que não eram, ou de outras pessoas que não eram cristãs, a fim de convertê-los, cujo objetivo era a expansão da fé e catequização dos nativos através dos jesuítas. Reativação, outra característica foi a reativação do Tribunal de Santo Ofício, a Inquisição. Então, nós temos aí três medidas do concílio, né, do Concílio de Trento, que foi o Index, livros proibidos, a Companhia de Jesus e também a volta do Tribunal de Santo Ofício, tá? E o estilo barroco, assim, tá, das igrejas foi muito utilizado. Aqui é uma imagem, né, do concílio, possível concílio de Trento, com os principais representantes, né, autoridades do clero, debatendo sobre o fortalecimento, como eles poderiam fortalecer. E aqui eles chegaram à conclusão que era necessário queimar livros, proibir livros considerados heréticos, fazer companhias, né, excursões a fim de expandir a fé, né, e fortalecer o catolicismo, e também a volta ao tribunal de ofício para penalizar aqueles que eram hereges, que era contra o catolicismo. Inclusive, a Espanha usou muito isso. Vamos para questões. Dois grandes eventos. Vamos para a pergunta primeiro, né? Os acontecimentos históricos citados ajudaram esse indivíduo do século XVI a repensar a visão católica do mundo ao possibilitarem vamos ler o conteúdo. Dois grandes eventos históricos tornaram possível um caso como o de Menoctio, a invenção da imprensa e a reforma. Foi esses dois, né? Os grandes eventos históricos. A imprensa lhe permitiu confrontar os livros com a tradição oral em que havia crescido e lhe fornecer as palavras para organizar o amontoado de ideias e fantasias que nele conviviam. A reforma lhe deu audácia para comunicar o que pensava ao padre do vilarejo. Conterrâneos inquisidores, mesmo não tendo conseguido dizer tudo diante do Papa, dos cardeais e dos príncipes, como queria. O queijo e os vermes, o cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela Inquisição. Nossa, queijo e os vermes. Bonito o nome do livro. Então, dois grandes eventos filosóficos tornaram possíveis. Historicamente, foi a invenção da imprensa e a reforma. A imprensa lhe permitiu confrontar os livros com a tradição e fornecer as palavras para a reforma lhe deu audácia para comunicar que pensava ao padre uma tira do pé. Então, os acontecimentos históricos citados ajudaram esse indivíduo no século XVI a repensar a visão católica do mundo ao possibilitarem a consulta pública das bibliotecas reais,
Não. B. Sofisticação barroca do ritual litúrgico. Não. C. Aceitação popular da educação secular. Secular seria baseada no cristianismo, né? Secular. D. Interpretação autônoma dos textos bíblicos, né? Então, a imprensa, por um lado, essa imprensa e reforma, né? Por um lado, a imprensa permitiu as palavras sendo organizadas aí e sendo disseminadas. Ao mesmo tempo que as pessoas que viam a situação da igreja, elas poderiam tirar suas próprias interpretações e criticar, né? Da interpretação autônoma dos textos bíblicos, assim como a gente viu naquela questão de Galileu, né, que tratava isso, que ele fazia essa crítica sobre a interpretação individual, né, ele deveria ter um cuidado, né? Então, é a correção doutrinária das heresias medievais, né? Letra D, né? Interpretação. Pergunta. O processo de ressignificação do trabalho nas sociedades modernas teve início a partir do surgimento de uma nova mentalidade, influenciada pela a ressignificação do trabalho. Pense bem. Falando de reforma, o trabalho está associado com os calvinistas, né? Também. Desde o mundo antigo e sua filosofia, que é o o trabalho tem sido compreendido como a expressão de vida e degradação, criação e infelicidade, atividade vital e escravidão, felicidade social e servidão, essa dualidade, né? Trabalho e fadiga. Na modernidade, sob o comando do mundo da mercadoria e do dinheiro, a prevalência do negar o ócio, muito interessante, veio a sepultar o império do repouso, da folga e da preguiça, né? Isso veio a sepultar mesmo. Criando uma ética positiva do trabalho, tem que se produzir o tempo todo, até quando você não está no trabalho formal, tem que produzir. Por uma sociologia do século XX, né? O processo de ressignificação do trabalho aí na Idade Moderna, nas sociedades modernas, teve início a partir do surgimento de uma nova mentalidade, né? Influenciada pela reforma higienista? Não. B. Reforma protestante, que expressou a importância das atividades laborais no mundo secularizado, né? No mundo secularizado, da reforma protestante, principalmente os calvinistas, né, que falava assim, ó, você só vai ser salvo se você trabalhar o máximo possível. Viabilizou cada vez mais o capitalismo, né, como eu havia dito. Então, a letra B, reforma protestante. Reforma protestante. Sim, força do sindicalismo não tinha isso aí. De participação das mulheres em movimentos sociais, não, visando o catolicismo que desde a Idade Média defende a dignidade, trabalho e do lucro, não. Então, uma foi sobre interpretação, outra sobre reforma, calvinismo. Vamos lá. Fala muito de secular. O cristianismo incorporou antigas práticas, vamos ler a pergunta primeiro, né? A partir do Concílio de Trento, tá? Contra a reforma, a igreja resolveu adotar celebrações em torno do fogo e associá-las à doutrina cristã. Devoção e diversão, expressões contemporâneas de festas de Santo Ofício. Com o objetivo de se fortalecer, a instituição mencionada no texto adotou as práticas descritas que consistem em, com o objetivo de se fortalecer, a instituição mencionada no texto adotou as práticas descritas que consistem em. O cristianismo incorporou antigas práticas relativas ao fogo para criar uma festa sincrética. A igreja retomou a distância de 6 meses entre os nascimentos de Jesus cristão e João Batista. Instituiu a data de comemoração a este último de tal maneira que as festas do solstício de inverno
europeu com suas tradicionais fogueiras se tornaram fogueiras de São João. A festa do fogo e da luz, no entanto, não foi imediatamente associada a São João Batista. Na Baixa Idade Média, algumas práticas tradicionais da festa, como banhos, danças e cantos, foram perseguidas por monges e bispos. A partir do Concílio de Trinto, a Igreja resolveu adotar celebrações em torno do fogo associadas à doutrina cristã. Então, com o objetivo de se fortalecer a instituição mencionada no texto, adotou essas práticas, que consistem em promoção dos atos ecumênicos, nem sei o que é ecumênicos, B, fomento de orientações não, apropriação de cerimônias seculares, exato. Apostólicos, retomada de ensinamentos apostólicos, não ressignificação de rituais fundamentalistas também não. Seculares, cerimônias seculares seriam pagãs, seculares, pagãs, vamos ver logo aqui. Secularismo. Secularismo é um princípio de separação entre instituições governamentais e instituições religiosas. Seria Estado laico, sistema que defende separação da igreja, entre igreja ou religião e Estado. Separação da igreja e Estado. Secularização da igreja. Ok. São atos que estão aí separados da igreja. Ok, vamos lá. Última questão. Vamos para a pergunta. Cadê? A nova abordagem sobre a prática indicada no texto fundamenta-se no... Vamos lá. No início do século XVI, as relíquias continuavam protegendo edifícios e cidades, promovendo curas milagrosas, sendo levadas em solenes procissões pelas ruas, sacralizando altares de igrejas por toda a Europa, em uma notável continuidade em relação ao papel que haviam desempenhado havia mais de 1000 anos no continente, mas em meados daqueles séculos, essa situação tinha se transformado. O culto às relíquias foi fortemente repudiado pelos reformadores protestantes, que pregavam uma igreja invisível. A nova abordagem reforma, reforma protestante, e a contra-reforma, a reforma protestante, a abordagem dele. A nova abordagem sobre a prática indicada no texto fundamenta-se no abandono de objetos mediadores, letra A é a correta. B, instituições do ascetismo monárquico. Foi esse que tinha um nome muito estranho? Ecumênicos. Vamos pesquisar lá o que é ecumênicos, né? Já vimos aqui o que é secularismo. Secularismo. Tipo Estado laico, né? Mesmo. E ecumênicos seria relativo ao mundo habitado ou habitável, universal. Reconcilia, congrega, une pessoas de diferentes religiões, culto ecumênico. É a reunião, né, de diferentes religiões, né? Culto ecumênico aqui, ó, o Papa, um cara muçulmano, indiano, enfim. Um ecumenicismo mesmo. Ok? Aqui nós não vimos palavras. E aqui seria o que? Ascetismo. Ascetismo, vamos ver. Revalorização dos ritos sacramentais.
Vamos lá. Ascetismo. Ascetismo está associado à doutrina de pensamento ou de fé que considera isto é, disciplina, autocontrole, estritos do corpo e do espírito. É com caminhos imprescindíveis em direção a Deus, muito associado com o calvinismo, né? Eu acho. Necessidades primárias. Consiste em uma prática que visa o desenvolvimento espiritual. Muitas vezes essa prática consiste na renúncia ao prazer e na satisfação de algumas necessidades primárias. A colônia inglesa está muito voltada para isso, né? Se eu não me engano. Aqui, asceticismo, renúncia aos prazeres da vida. Aqui, asceticismo, renúncia aos prazeres da vida. Seguir um Buda, renunciou aos prazeres da alimentação, enfim, asceticismo realmente é renúncia aos prazeres mundanos aqui, ok? Então, temos aí secularismo, asceticismo e ecumênico. Tabulando aos objetos mediadores, tá? Instituição do ascetismo monástico, não, monástico, né? O desprezo do proselitismo religioso, prosélito, de revalorização dos ritos sacramentais e consagração de preceitos populares. Aqui nós temos o quê? Proselitismo. Vamos só confirmar aqui o que é. Proselitismo religioso ou proselitismo é a atividade ou esforço de fazer prosélitos, catequese, apostar, conjunto de prosélitos. É um intento ou empenho de convencer pessoas ou determinados grupos a uma determinada ideia ou religião, né? O que os próprios seria dogmatismo, proselitismo, proselitismo, ecumênico, ascetismo, né? Todas questões muito interessantes. Então, vamos fazer um resumo das questões. Nós falamos sobre a interpretação dos textos bíblicos, falamos sobre o calvinismo, tá? Falamos sobre o calvinismo e o capitalismo, falamos sobre a apropriação de cerimônias seculares, cerimônias pagãs, tá? Cerimônias pagãs. Falamos a fim de fortalecer a igreja, né? Falamos sobre os cristãos que deviam preservar a instituição de casamento, exclusivamente aos ensinamentos da igreja, preservação, né? E abandono de objetos mediadores aqui. E com isso finalizamos nossa aula sobre reforma e contra-reforma.